Olá, boa tarde para os queridos amigos da Rádio Notícias de Tatuí. Uma alegria muito grande estarmos juntos nesta tarde tão especial, trazendo um tema com convidados especiais, um tema muito importante para a nossa comunidade. Hoje estou aqui como apresentadora pela primeira vez, viu, Fábio e Cássia? Eu sempre, quem me acompanha é a Maiara, nos nossos estúdios hoje quem está é o Marcelo, um grande abraço, Marcelo. Maiara está de férias, então eu vou tentar um pouquinho fazer a vez dela, né? Eu quero deixar um abraço grande aos nossos ouvintes que todas as terças-feiras estão aqui nos acompanhando. Eu estava contando aqui para os meus amigos que vieram da cidade de Itapetininga, da alegria que é estar aqui no microfone da rádio, trabalhando, que estive aqui por mais de 30 anos e após admirar tanto os microfones. Estou aqui com o jornalista, com o Fábio Miranda, da cidade de Itapetininga. E o Setembro Amarelo, Fábio, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes da gente começar, viu, Cássia? Nós já vamos falar um pouquinho de você também. A primeira pessoa que veio em minha mente foi que luta há muitos anos por essa causa, foi o seu nome, que sempre ligava pra gente. Dá pra pôr as chamadas na rádio a respeito do CVV? Então, Fábio, uma boa tarde pros nossos ouvintes e muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por vir de Itapetininga até aqui. Mas é muita satisfação, viu, Alessandra? Estou muito feliz em voltar aqui nos estúdios. Fazia muitos anos que eu não vinha. Pela dinâmica, correria, tivemos uma pandemia. Mas olha, receber o seu convite para estar aqui na Central de novo, para mim é muita felicidade. E mais ainda, o que nos une, além de uma amizade de muitos anos, é a questão do Setembro Amarelo, a questão do CVV, que no fundo é uma questão de valorizar a vida. E a gente tem uma trajetória pessoal, que a gente se acompanha há muito tempo, né, Sim, Alessandra? Sim, com certeza. E já furando um pouco a tua programação, eu acho que o grande segredo de valorizar a vida é gerar vínculos. E é uma coisa que a gente mantém ao longo do tempo aí. Às vezes a gente passa de 20 anos. meses sem se falar, sem se ver, Sim. Mas eu sei que aqui em Tatuí qualquer coisa, a Alessandra tá lá e a recíproca é verdadeira em Itapetininga, com certeza. É um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, imagine. Muito obrigada. E Cássia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história profissional e do seu amor por essa causa. Então, desde já agradeço muito a oportunidade, né, de estarmos juntos aqui nessa campanha, né, do Setembro Amarelo, que há alguns anos eu venho com afinco estudando, atuando, né, que é a questão da prevenção do suicídio. Eu sou psicóloga já há alguns anos, trabalho no Tribunal de Justiça como psicóloga e tenho esse voluntariado próprio, né, já me engajei no CVV. Hoje eu sigo uma carreira, vamos dizer, solo, por um lado, porque eu me afastei do CVV para estudar, sim, mais a causa, né, no sentido de estudar academicamente, pesquisar academicamente a causa, e também atuo em alguns projetos voluntários. O projeto Falar é Bom, que é ligado à prefeitura, e o Fundamente, que é um projeto que está nascendo, que visa o apoio emocional das pessoas que perderam alguém por suicídio. Nossa, que então importante. É uma sementinha que está começando agora esse ano, né, lá na cidade de Itapetininga, com alguns colegas psicanalistas. Então a gente pretende fazer um trabalho aí contínuo de apoio emocional também para eles, né? Sim, que alegria estar aqui recebendo você. Muito obrigada. Eu que agradeço. E esse programa, ele surge também, além que hoje está no calendário, né? O Setembro Amarelo, para que a comunicação, que a sociedade possa pensar as pessoas nesse sentido, né? Então hoje a gente tem 2 etapas para os ouvintes entenderem. A gente começa o programa com o Fábio, com a Cássia, voluntários do CVV, não só para Itapetininga, mas para a região. E depois, no segundo momento, nós vamos estar trazendo o psicanalista, o Yuri, que está sempre aqui também pelos microfones da rádio, com o grupo Prosa, que eles têm um trabalho de voluntariado atendendo as pessoas de baixa renda, um atendimento psicológico, e que também durante esse mês estão com as ações bem voltadas para o Setembro Amarelo. Eu queria testemunhar aqui, antes de a gente começar também, um carinho por esse... as pessoas falam da questão da prevenção do suicídio e fica parecendo algo distante para muitas pessoas, porque não é também algo que envolve toda a sociedade, né? Ele é um nicho, e onde as pessoas precisam estar buscando informação para entender o que acontece muitas vezes dentro da família, para prevenção, que é isso que nós vamos tratar aqui hoje, né? Sim. Eu, particularmente, eu vivi 2 situações
Quer dizer, eu acho que até, eu não sei se é tão raro assim, vocês que vão me dizer se isso é muito difícil a pessoa ter um contato com uma situação dessa, e como eu tive. Porque antes de vir pra cá, eu tava pensando, né? O que seria isso pra mim? Porque às vezes a gente coloca algumas datas no calendário e as pessoas ficam distante dela. Ah, Sim. agosto lilás. Ah, é a questão do feminicídio, mas parece que fica distante da comunidade como um todo. Setembro amarelo, prevenção do suicídio. Tem muita data, muita cor, né? Será que as pessoas tocam naquilo, né? Será que... Então, vamos parar e vamos pensar, né? Eu falei, Alessandra, o que você pode levar da sua vida para esse tema, para esse encontro de hoje, esse bate-papo, essa roda de conversa aqui na Rádio Notícias? E aí eu lembrei que eu vivi 2 vezes isso na minha vida. Eu até achei bastante. Uma foi quando eu era muito menina, eu devia ter... Aí, isso deve ter uns 20 e poucos anos, e era uma amiga. Ela tinha muitos problemas, assim, uma pessoa extremamente inteligente, mas ela sofria de uma depressão profunda. E no caso dela, foi a questão de tomar os medicamentos em excesso. Ela teve uma chance e ela não faleceu, né? Mas ela quase morreu. E era algo que a gente identificava nela. Eram problemas e que ela teve dificuldade, acho que, de ser olhada, né? Às vezes acolhida, talvez às vezes pela própria família, enfim. Um outro caso foi de um amigo. Esse amigo me ligou e ele testemunhou para mim algo horrível. Eu estava longe, eu me recordo que eu não estava em Tatuí, que eu não podia correr ao encontro dele. Aí eu lembro que no telefone eu falei para ele assim, calma, vamos fazer uma oração. Né? Aí é um tema meio polêmico, porque também isso não é sempre uma questão espiritual, né, Cássia? E é algo que eu também estava lendo a respeito, né? Porque às vezes a pessoa fala, é uma questão espiritual e acaba também julgando, né? A pessoa que chegou às vias de fato e pelo que eu li não é assim, né? Mas o momento que eu tinha para oferecer para ele era a minha fé, né? Então eu me apeguei no telefone, ficamos tempo, falei, não, eu vou conversar com você, calma. E graças a Deus nada de mal aconteceu com ele, tá bem, tá vivendo a vida dele, deu tudo certo e tal. Mas então, quer dizer, será que mais pessoas é comum? Então, a gente tem uma taxa muito alta, né, de suicídio. O mundo inteiro sofre com essa questão. Por que a gente não ouve falar e que as pessoas parecem distanciadas dessa situação? Por conta de um tabu. Né? Existe um tabu. Existe um medo de que se falarmos sobre esse assunto, a gente vai aumentar o número de casos. E realmente você falar de forma a julgar as pessoas, desleixada, criticando, não é? Realmente colocando apenas um fator, é uma questão espiritual, né? É uma falta de ter o que fazer, né? Isso realmente pode impactar negativamente nas pessoas. A gente sabe que a questão do suicídio é um problema de saúde pública, um problema de todos e multifatorial. Existem determinantes, como você disse, muitas vezes hereditários para uma doença mental, questões de violência doméstica dentro de um lar, de violência sexual, que muitas vezes isso não é falado. Então o suicídio ele é um grande problema e também é micro, né? Porque está dentro das casas, mexe com os mitos e os tabus das pessoas, ninguém fala naturalmente de morte. Né? O brasileiro ele tem um dos índices maiores do mundo de uso de medicamento de embelezamento, de procedimento estético, né? De bem-estar tóxico. Então as pessoas não têm esse hábito de tratar desse assunto. O que é a morte? Eu não estou bem, né? A gente só vê o glamour. Então, falando de taxas, né? A cada 40 segundos no mundo uma pessoa morre por suicídio. E no Brasil, a cada 46 minutos. Então, isso aumenta, 14 mil pessoas no Brasil por ano morrem por suicídio. E, infelizmente, o Brasil não tem um trabalho contínuo de prevenção. Que bom que existe já um Setembro Amarelo, que a gente fala um mês inteiro de forma intensiva, esperançosa, né, dando orientação correta. Mas na maioria dos países, a saúde mental, a saúde emocional é tratada o ano inteiro. Porque sem saúde, o que a gente pode fazer? Sem saúde emocional, o que a gente pode fazer? Estudar? Não consegue.
não é? Se alimentar bem, não consegue, dormir não consegue, né? Então, a saúde, ela é a base de tudo, né? Pra gente conseguir qualquer outra ação. Porque como é que a pessoa vai chegar a entender que ela pode chegar a essa gravidade, a esse nível, a essa... Porque devem existir passos. Sim. Quais os sinais que a pessoa demonstra que ela está caminhando para isso, para que a gente possa, dentro do núcleo familiar, entender o que acontece com essa pessoa? A gente tem aqui estudos, né, que falam de fatores de risco. Um deles é a pessoa que já tentou o suicídio outra vez. Esse é um grande fator de risco que toda a sociedade precisa cuidar, dessa pessoa que está expressando nesse ato extremo de dor, de desamparo, de tristeza, de desesperança, esse ato suicida. Então, se a pessoa tentou uma vez, né, e não conseguiu, ela precisa de apoio emocional. Ela precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico, sim, acompanhamento. Mas né? aí ela já... Essa é a primeira questão importantíssima, sim, né? Sim. Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa que tentou e não conseguiu quer chamar atenção, né? Ela só ameaça, ela fala, só né? ameaça, né? Na verdade, ela está chamando atenção por uma dor extrema, séria, né? Que precisa de apoio. Então, isso é um fator, né, que você falou, quais são os sinais. O primeiro grande sinal de extrema necessidade de apoio é aquele que tentou, ok? E aí a gente tem no Brasil e no mundo a questão do idoso, que é uma faixa etária que está descoberta, não é, pelo poder público. Melhorou, né? A gente tem aí uma necessidade de valorizar esse idoso, que às vezes é o esteio da casa financeiramente, sim, mas está numa situação de dificuldade de autonomia, de uma doença crônica, mesmo de um tratamento mais desleixado. Tem algum estudo que diga qual a faixa etária que acomete as pessoas que chegam a levar ao suicídio? Então, os idosos têm uma faixa etária muito grande no Brasil e no mundo. Os idosos, né? Os homens também têm um perfil uma parcela muito... maior. Porque a nossa cultura é assim, homem não chora, homem não precisa procurar ajuda, homem tem que aguentar tudo. Sim. Né? Então, é uma explosão, ao invés da pessoa expor os sentimentos, ela vai retendo, ela vai guardando, né? Ela não procura ajuda, não procura apoio. Então, existem estudos que nos levam a entender essa dinâmica, né? Mas não é todo idoso que está em risco, não é todo que tem depressão, por exemplo, que está em risco. Né? Porque aí não é? Não, nem todos que têm depressão, que seria um outro fator, né? Doenças mentais. Sim. O primeiro é a depressão. Mas a gente não pode associar que todo quadro depressivo leva ao suicídio. Tem casos que a pessoa não almeja tirar a própria vida, mas tem casos que sim. Tem casos que ela precisa de um cuidado, de um monitoramento, né? Tirar-se aquele excesso de medicamentos que a gente, infelizmente, o brasileiro tem na casa. Sim, não é? Sim. Os meios letais, né? O medicamento, enfim, uma série de outros meios. E são essas questões, então. Primeiro, os idosos, né? Segundo, a questão, e antes dos idosos, aquele que já tentou o suicídio. Os jovens adolescentes, a gente viu aí, principalmente depois de 2019, um boom, né, de questão de saúde mental de adolescente. A pandemia veio impactar emocionalmente, os adolescentes ficaram muito em casa, tecnologia, né, o excesso de tempo na internet, excesso de tempo em celular, privou-se o sono, privou-se o contato social, que é tão essencial nessa fase. Sim. Não é? A escola não é só para estudar, né? A escola também é para conviver, principalmente na faixa etária de adolescente. Então, a gente já viu um grande aumento. Então, são questões que a gente tem estudado, esses impactos todos, a gente tem aí dados indicativos de que houve um aumento. Por outro lado, a esperança que a gente tem, e já percebida, é que tem se falado mais de saúde mental. Tem se aberto mais o jogo para os problemas emocionais. As pessoas estão começando a ver que psicólogo não é para louco, nem psiquiatra, né? Que existe esse grande tabu. Ai, você vai no psiquiatra, você toma remédio, isso é coisa de louco. Não, né? São problemas que podem acontecer em todas as famílias, como você falou. Antes era um tabu, ninguém falava. Hoje a gente começa a ver uma esperança, né? Muitos profissionais se capacitando além da graduação,
né, para entender melhor essas questões de saúde ser mental. humano. Isso, questão do suicídio, né, que antigamente, né, na graduação nem se falava. Então existe um movimento algo muito recente? sim, na minha graduação não se tocou assunto suicídio, né? Mas eu já vou capacitar profissionais, já vou nas universidades a convite para falar do tema. Então, existe um movimento muito importante, né, de esperança, e que a gente entende que o Setembro Amarelo e em janeiro o branco, né, da saúde mental, o janeiro branco, eles proporcionam, mas a ideia é que seja falado o ano todo. Saúde emocional é essencial para todo, né, todos os Eu dias acho que do o grande ano. desafio é também para que seja universal, não é? Exatamente. Porque a dificuldade, eu acredito que as pessoas com maior poder aquisitivo, elas têm condição, a saúde mental também, é óbvio que existe na rede pública, mas se já existem tantas dificuldades em se tratar das doenças corriqueiras, que a saúde mental acaba sendo um luxo. Exatamente. Tem um aspecto que eu gostaria de acrescentar, a Cássia entende muito melhor do que eu, mas que é o nosso papel enquanto comunicador, sabe, Alessandra? Que é tocar no assunto. Problemas, todos nós temos. Todos. De forma igual. Né? O que para mim é uma frustração, para você pode não ser. Né? Para Cássia pode não ser. Sim. Mas para mim pode. Então a gente não pode pré-julgar a dor dos outros. Não. Então, quando a gente sabe que alguém está com algum sofrimento. Ficou devendo dinheiro no banco. E a pessoa está sofrendo. Para uns, é fácil de minimizar. Pare, vai lá e renegocie, ponto final. A gente diminui a dor do outro. E a gente tem que respeitar a dor do outro. Tem gente que fica devendo R$100, perde a tranquilidade na vida. E tem gente que está devendo 1 milhão e não está nem aí. Sim. Então, a gente não pode pré-julgar. É sempre respeitar o sofrimento do outro. E tem um aspecto das redes sociais, desse mundo tecnológico, que existe, que transmite a impressão de a obrigatoriedade da felicidade. O que importa é ser feliz. Vamos ser felizes. Vamos viver o dia de hoje. Então você abre o Facebook, o Instagram, tá todo mundo se divertindo, um foi pra praia, outro tá namorando, um foi viajar. E eu não tô indo viajar, e eu não tô feliz daquele jeito, e eu não tô rico como tá todo mundo passeando. Só que a gente precisa entender que tudo aquilo não vou dizer que seja falso, mas aquilo é um personagem. Um personagem. A gente não coloca nas redes sociais o que a gente está sentindo. A gente só coloca a parte boa. Né? Também acho que ninguém vai querer Eu entrar vou na dizer rede mais social para uma ver coisa. tristeza, né? Acho que a gente não pode se abrir a esse A gente faz um comercial, né? A gente faz um comercial da nossa vida, da parte né? boa, né? Da parte boa. Mas as redes sociais também são usadas para expressão de dor, sim. Principalmente entre os adolescentes. Sei. Vocês já repararam, né? É pouco comum, mas também é usado. E o que a gente faz? É um sinal, né? É um sinal. Principalmente entre os adolescentes, né? Expressar a dor, expressar um desalento, uma tristeza. E aí é um outro sinal, como você falou, né? Quais seriam esses sinais? Principalmente entre os adolescentes, expressar a dor nas redes sociais. Muitas vezes ele não fala dentro da casa dele, para o pai ou para a mãe. Mas fica ele fechado fala num quarto, numa rede social. Isso. se isola dos amigos. Isso. Eu acho que são sinais, não são? São sinais. Sem dúvida. Principalmente se houve uma alteração de comportamento. Por exemplo, aquele adolescente que tinha um lazer, que tinha um esporte, aquele adulto, né, que praticava um esporte, de repente desanimou, não vai mais, não tem mais contato social, não quer mais conviver. Não sai da cama, Não só sai dorme, da cama, né? Não são Tem sinais. questões que fazem com que a pessoa passe por isso. Por exemplo, um luto. Vai ter um tempo que a pessoa vai ficar mais calada, muitas vezes ela vai querer ficar mais sozinha, vai pensar naquilo. Mas quando isso se estende, né, esses comportamentos se estendem e começam a prejudicar a qualidade de vida, a rotina, os afazeres, é um sinal de alerta que o familiar ou a própria pessoa precisa identificar. Nossa, não tô legal, eu preciso procurar ajuda, né? Não tô me sentindo bem, não tô no meu normal, né? Vamos dizer assim, no meu natural. Preciso me cuidar. E aí encontrar um bom profissional psicólogo, ir até um médico, né? Para fazer um diagnóstico correto do que está passando. Nem em todos os casos precisa medicamento, mas alguns sim,
porque são questões muito químicas também, né, do nosso organismo. A depressão também tem uma questão química, né? Não é só de comportamento, de sentimento. E aí vem o médico, o psiquiatra, que vai prescrever, vai acompanhar e vai cuidar. Né? Então são essas questões básicas de sinais e que ela a gente independe, identifica. né, da sua espiritualidade, da sua fé, né? Da questão da coragem, porque eu acho que isso também são questões que são preconceitos colocados, Tabus, né? muitos. Né? E nós mas temos. tem coragem. Sim. A pessoa tá lá naquela consciência, mas não precisa de remédio. Pois é. E aí você... Então, mas nesse momento, se não tiver, eu tô precisando, né? Sim. Tem que se respeitar. Eu conheço situações em que, na questão do luto mesmo, né? Que eu vivi, vivo, né? E eu tive uma força interior, mas no meu caso eu vejo que foi a fé, né? Eu acho que também é algo, por mais que a gente não possa... e para cada um é de um jeito. Para cada um. Eu acho que é essa liberdade que a pessoa também, que todos temos que... Mas para mim foi algo que foi uma força interior que eu computo ao meu Deus, que me sustenta, né? E que muitas vezes eu falo, mas como que você consegue, Alessandra, né? De onde você tirou essa força diante de tudo aquilo que você viveu? Então eu acho que falar de espiritualidade também não pode ser um tabu, né? Porque eu acho que também ela é um pilar mestre na vida das pessoas e que é um fator de proteção. Mas que isso também não quer dizer que a pessoa espiritualizada, que tenha uma fé, não pode ser acometida por isso. Há uns anos atrás nós vimos o próprio depoimento do padre Fábio, não é? Que até esses dias atrás padre eu Fábio recorri. de Mello. Isso. Eu recorri e aí foi uma conversa legal que eu vi entre ele e um outro repórter. Sei. E perguntaram para ele, nossa, mas onde estava Deus? Porque ele ficou muito deprimido. Ele teve um transtorno depressivo há um tempo atrás, muito grave. Ah, sim. Sim. Não sei se você acompanhou. Eu fiquei sabendo assim, mas não muito, estudei. Foi muito grave. Sei. E ele foi questionado. Aí, onde estava Deus? Né? Por que aconteceu? Ele falou, Deus estava no mesmo lugar onde sempre esteve. Eu é que não conseguia acioná-lo. Ele usou esse termo. Ah, sim. Né? Ou seja, são momentos que as pessoas têm. E são momentos muitas vezes longos, por alguns anos. E ela tem a espiritualidade dela. E o que a gente vai questionar da espiritualidade do padre, não é? Mas são questões químicas, questões do cotidiano, muitas vezes um grande estresse, uma pressão muito grande de trabalho, tudo isso pode ser um gatilho, né? Para que algum adoecimento maior venha, ok? Então, o que a gente tem de comum a todos os casos eu acho que dá para generalizar, né? Óbvio, sempre tem exceção. O desejo não é de acabar com a vida, sabe, Alessandra? As pessoas não querem acabar com a vida. As pessoas querem acabar com a dor. E às vezes encontram no encerramento da vida uma solução. Tá? Às vezes as pessoas não estão... É um problema de saúde mental. É problema financeiro, é problema no trabalho, é problema na família, é problema emocional, é problema no relacionamento. Vai juntando muito problema, aí fica muito pesado para ela resolver. Então, por isso que precisa de ajuda profissional, para as pessoas poderem separar, compreender a situação e deixar de ver no encerramento da vida como solução, porque não é solução, né? A dívida vai continuar. Os problemas, a gente tem um problema muito sério na sociedade, que são o que a gente chama de sobreviventes. Sobreviventes são as pessoas que ficaram do suicídio da pessoa. É marido, mulher, esposa, família, amigos, colega de trabalho, colega de escola. Então, assim, o suicídio não é solução. Não é um ato heróico. E a mídia, a grande mídia, muitas vezes glamoriza os casos de suicídio. Porque o Getúlio Vargas se matou pelo Brasil, pela pátria, os artistas famosos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é acabar com a vida, é acabar com a dor que as pessoas querem. Isso vale, inclusive, o Yuri, né, que vem logo em seguida, deve ter conhecimento disso, entre os jovens tem a automutilação. Sim.
A gente anda ouvindo falar muito disso. É muito comum. Sim. São os jovens que estão com dores emocionais. Então preferem a dor física para poder esquecer da dor emocional. Só que assim, as redes sociais têm a ditadura da felicidade. Que todo mundo tem que ser feliz. E não é assim, a gente tem que se respeitar. Todos nós temos as nossas dores, Alessandra. Temos. Todos. Com certeza. Então, a gente precisa aproveitar o Setembro Amarelo para disseminar um pouquinho de empatia, né? Tirou a palavra da minha boca. Exatamente. De respeito ao próximo. Olhar o outro. Olhar, né? Ouvir o outro. Ouvir é uma coisa que a gente não está habituado. Né? A gente sai para conversar, e aí, tudo bem? Tudo, blá, blá, tal, né? Quando a pessoa vem, né, se por acaso passa um problema, a tendência é dizer, viu, eu tô ocupado agora não dá. Pare, que problema, viu? Tá devendo milhão no banco, até parece que é problema. O quê? Brigou com a mulher, brigou com o marido, pare, isso passa. É minimizar a dor do outro. A gente não tem tempo para ouvir. E essa falta de tempo tem acontecido dentro da própria casa. Sim. É o marido que não tem tempo de conversar com a mulher. São os pais que não têm tempo de conversar com os filhos. Se não conversa com os pais, com o marido, mulher, com o filho, vai conversar com quem? É aí que vem até o CVV. Isso. Centro de Valorização à Vida. Que lindo, né? E como que foi esse chamado para vocês? Olha, é o número 188, quero repetir isso aí 200 vezes. Sim. Qualquer um pode ligar 24 horas por dia, a ligação é gratuita. 188. Como foi esse chamado para você divulgar o CVV? Para você trabalhar? Acho que começou... Posso começar a história? Pode. O que aconteceu, né? Em 2016, 2017, lá em Itapetininga e no Brasil, nós sentimos um impacto muito grande com questões digitais. Não sei se você se lembra da baleia azul. Sim. Né, que tinha um fenômeno da baleia azul nas redes sociais, os adolescentes se engajando. Jovens que perderam a vida, não é? Então a gente ficou muito chocado. E também teve 13 Razões da Netflix, não sei se você se lembra. Sim. Foi tudo ao mesmo tempo, né? A Momo, enfim, foi um ano muito turbulento. E aí a cidade, né, de Itapetininga, através da prefeitura, começou a chamar voluntários. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode realizar na comunidade? As escolas estão apavoradas. E aí eu falei, nossa, eu preciso ver o que é isso. E nesse ano eu tive a notícia, né? Eu soube de como foi o falecimento do meu avô. Porque meu avô faleceu há alguns anos, mas na minha família ninguém tinha falado a causa e era suicídio. E conversando sobre 13 Razões, Baleia Azul com uma prima, ela falou, Cássia, você não sabe, mas o avô suicidou. Então aquilo para mim foi, falei, nossa, eu preciso agir. Já formada, mexeu muito comigo e isso é realmente muito, muito sério e me atingiu. Falei, nossa, girou o meu mundo. O quebra-cabeça começou a se formar, porque aí eu fui entendendo toda a história, né, do meu avô, da minha família. E aí eu falei, vou me voluntariar. E aí surgiu o projeto Falar é Bom, que começou a ir nas escolas e nas comunidades falar sobre prevenção do suicídio. Não só em setembro, toda semana tinha chamado de escola. E aí aconteceu um convite do escoteiro, do pessoal do escoteiro lá de Itapetininga. Grupo escoteiro. Do grupo escoteiro, que foi através do Fábio. E aí a gente foi parar lá no escoteiro. Aí, exatamente. E aí, Alessandra, vem aquilo que você chama de missão, né? Então eu trago para mim, o comunicador tem uma missão. Lógico, a gente trabalha, a gente tem cliente comercial, tem patrocínio, tem projetos comerciais e tem que ter mesmo. Mas no fundo, o que me motiva é uma missão. É usar a comunicação para o bem da comunidade. Né? Então eu lembro sempre de São Francisco de Assis, né? Onde houver ódio, que eu leve amor. A gente deve usar, né? Eu tenho isso para mim, não transfiro isso para ninguém. Usar o nosso dom da comunicação para uma ajuda comunitária. E a questão do Setembro Amarelo me tocou muito, porque esse episódio aí que a Cássia lembrou foi a partir de um caso real,
um adolescente lá em Itapetininga que tirou a própria vida, uma pessoa muito próxima da minha família, inclusive neto de uma jornalista, muito amiga. Eu queria fazer um parênteses também para que as pessoas entendessem. O Fábio Miranda, ele faz parte de um grupo de imprensa no qual eu também estou, e é apresentador de um telejornal, a gente pode dizer assim, né? De todos os dias, ao meio-dia. Telescópio ao meio-dia, qual eu já fui entrevistada lá. Sobreviveu. Sobrevivi. Na TVI em Itapetininga. Né? Isso. Então, por isso que fala tanto do amor à comunicação. Exatamente. Mas então viveu essa situação particular muito próxima de você. Isso me tocou. Sim. Até porque, à época, eu tinha 2 filhas adolescentes. Sim. Aí a gente começa a pensar assim, opa, peraí. Né? Hoje o problema está na família do outro. Mas o que causou isso? É um problema da sociedade. Nenhum de nós está livre disso. Eu também conheci uma professora, não é aqui na cidade de Tatuí, que o pai se suicidou. E só que ele vivia deprimido, muita depressão, mas não cuidava. Mas vivia se falando que a vida não valia a pena, que ele... E são falas que as pessoas ignoram, né? Até mas o são dia falas que importantes que precisam de apoio. Ele realmente terminou com a própria vida, né? E deixou cartas escritas, então ele já vinha planejando isso, mas questão tipo de, não foi de 10 meses, acho que foi coisa de 10 anos. Tá vendo? Dando sinais, né? Dando sinais. Mas nem todos dão sinais, nem todos fazem essa expressão, sabe? Muitas vezes a família fala, nossa, o que eu deixei de fazer, né? O amigo, por que eu não falei? Mas porque a gente não fica procurando sinais no dia a dia. E as pessoas também que estão em sofrimento, muitas não dão sinais. Mas é um assunto difícil de tratar, né? Porque quando a gente começou aqui essa entrevista, esse bate-papo, né? Eu não imaginava, assim, eu acho que eu vi muito, acho que a gente vê essa questão Setembro Amarelo, vamos falar da prevenção, do suicídio. Mas é difícil, né? Muito. É um tema difícil de falar. A gente lida com os limites, né, da nossa vida, com esse tabu de que, se falar pode prejudicar, mas falando com responsabilidade, como a gente está fazendo aqui, dizendo que existem condições, né, de tratar, de cuidar, de amar. Se tiver sentido nessa situação, que elas procurem ajuda. Esse não é um ato heróico que vai fazer aqueles que ela ama sofrer, né? E que procure ajuda. Ajude o outro a procurar ajuda. Mas se você sabe que alguém está em sofrimento, pega na mão dessa pessoa, ajuda mesmo. Olha, eu não sei cuidar disso sozinha. Então, vamos agora procurar um apoio. no termo, né? Que é o telefone que você estava falando. Isso. Então, que é o 188. Exato, 188, 24 horas por dia, de graça, de celular, então, orelhão, telefone. Que ela tem uma dificuldade muito grande, né? Ela tá naquele sofrimento, naquela dor interior, precisando conversar com alguém que entenda e também não quer se expressar para um conhecido, muitas vezes, né? Esse apoio, esse suporte, ela tem toda o anonimato, o sigilo total. E ela não é atendida por uma pessoa da sua cidade, não é isso? Acho que aí é a grande diferença, né? Todo mundo é importante entender isso. Não vai ser atendido por alguém que corre o risco de ser próximo. Flávia vai conhecer a minha voz, vai saber que sou eu, não. vai saber o meu problema. O 188, ele é nacional. Existe lá um sisteminha no computador que vai jogar a sua ligação lá para Bahia, lá para o Rio Grande do Sul, para bem longe. Sei. Tá? Então a pessoa pode desabafar sem ser julgada. Né? Porque o grande... você quer ver uma questão muito comum, Alessandra? É a questão da sexualidade. Né? A gente também está passando por um momento de... sei lá como é que a gente pode dizer, de muita liberdade, conflito, mas que traz preconceito. Então, é difícil achar um interlocutor. Vou conversar com meu professor, com meu pai, com a minha mãe, né, com meu amiguinho da escola. Ligue no 188. E é fácil, consegue e também tem mesmo o chat. Conversar? Não é fácil, porque a gente tem um número de voluntários inferior à necessidade. A gente tem mais ou menos 3 mil voluntários. Pro Mas Brasil. tem 3 milhões anuais de ligações, ano. 3 milhões, é um absurdo de ligações, entende? Então, o que a gente gostaria, né, que aquele que
tem o desejo de se voluntariar, o faça. É só procurar o site do CVV. Lá tem certinho como que você pode fazer esse treinamento. Precisa ter a partir de 18 anos de idade. Mas então corre o E risco de tempo. ligar e não conseguir falar? Corre. Vai cair numa Vamos fila. supor, vai ter uma A filinha, pessoa- muitas vezes, dependendo do horário. A pessoa vai querer Vai ter uma ligar, filinha. mas como que funciona? Como é que não vai tocar? O toque tá Não, ocupado? existe uma musiquinha, fica, ó, você é o número tal. É triste, Ah, né? mas Agora tem você é o essa- número tal. Isso. Apoio emocional gratuito. Por favor, aguarde alguns instantes para conversar com um de nossos voluntários. E o voluntário? Aguarde para falar com o voluntário. Às vezes demoram. Número 10. Ah, não é tanto, né? É. Bom, a pessoa tem um tempo, será? Que ela fica, o voluntário fica tratando, O tempo que conversando? quiser. É totalmente aberto. Depende da Tem situação. conversas que demoram horas, Alessandra. Sim, posso 1, imaginar. 2, 3 horas. Sei. O voluntário vai ficar lá com a pessoa. O tempo que for preciso. É Imagina lógico. que disponibilidade Sim. de alma essa pessoa tem que ter, né? E é um Pra o treinamento muito grande. Existe É um- um existe um treinamento. treinamento? Sim, são Então, à medida horas de então, treinamento. as pessoas que se interessarem a se voluntariar nessa causa, entra no site do CVV, que é Isso. .org, deve ser. Isso. Em Isso. Sorocaba vai começar um curso em outubro. Se você puder falar do meu Vamos. Instagram, que eu não Pode- me lembro do Instagram de Sorocaba, mas Pode falar. é @Cássia Matarazzo. Lá eu sempre divulgo. Quando tem CVV Abertura aberto, de cursos, né, de em treinamento. Sorocaba, em outubro, vai começar um curso. E é presencial. É híbrido. Né? Então a pessoa ser- pode fazer online. Pode fazer online. Tem no período da tarde um curso, no período da noite um outro curso. Sei. Então, vale muito a pena conhecer o trabalho. Ah, eu quero só conhecer, eu quero ver como é. Vai fazer o treinamento, vai se apaixonar, né? Eu só preciso ter, no mínimo, 18 anos e tempo. Porque aí eu vou dedicar uma vez na semana, um período desse meu dia na semana, né? Por Sei. exemplo, toda terça de manhã eu vou me dedicar ao CVV, vou atender ligações. Pode ser também por chat, né? Existe esse outro serviço. A pessoa às vezes não quer falar. Muitos adolescentes gostam de teclar. Sei. Então você entra no cvv.org, lá vai ter um link, quero conversar. Você clica O chat. no chat. E aí você conversa através de teclas, né? Sei. Com o voluntário também do CVV. Eu quero desabafar por meio de e-mails. Pode mandar e-mails e vai ter resposta também. Existe um voluntário treinado para responder e-mails. E a pessoa são tem, vários. é totalmente, também fica uma descrição muito grande a respeito desse Super. trabalho. E também tem alguns lugares que tem a presença física do voluntário, com plantão também local. A gente sabe Se alguém que quiser conversar presencialmente. Isso, tem CVV, em Sorocaba eu sei que é que existe um plantão, né? As pessoas Presencial. ficam lá no É que posto Sorocaba já é atendendo. uma cidade maior um pouco, Sim. que permite essa privacidade. Né? Isso. Se for aqui em Tatuí ou mesmo em Tapetininga, eu for lá para conversar e olhar, é a Cássia. Aí, né? Muitas pessoas perdem a liberdade. Em grandes cidades até dá para manter essa privacidade. Mas eu faço um apelo: divulgue 188. Tá? Precisa de voluntário sempre. Sim. Mas, viu, fila número 10. É rápido. Sim. Tá? Porque também tem muito telefonema rapidinho. Sei. Então, insista. Não passe trote pro CVV. Ai, não passe trote pro CVV, Né? que é uma coisa que tem muito. Acontece. Agora, o Setembro Amarelo, a minha visão pessoal, é assim: em vez de falar que é o mês da prevenção do suicídio, eu prefiro falar que é o mês de valorização da vida. Sim. Tudo Que lindo, passa, Alessandra. né? Tudo passa. Tanto aquela nossa tristeza profunda de alguns momentos, ela vai passar, assim como aquela euforia da felicidade também vai Tudo passar. são momentos, né? Tudo são Ninguém é momentos. feliz eternamente. Nessa vida não existe a felicidade eterna, né? A gente vai encontrá-la um dia, mas é uma busca, Sim. obviamente, que a gente vive todos os dias. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizer que a vida é montanhosa. Eu falei, Ótimo. eu falei, mesmo. realmente, ela é montanhosa. Você escala, mas eu posso acreditar que há um plano, né? Que
que não é só a montanha descida. E é um trabalho, né, para escalar, não é? Mas que você depois chega... vai descer, vai acalmar um pouco. Exatamente. Perceber subida. essa oscilação da vida. E esse é o natural da vida, né? Todos apoios. nós passaremos por isso. Todos, né? Não todos. tem como escapar. Não tem. Não tem. Por isso que a gente fala, a gente deve não tomar decisões importantes no extremo da montanha. Nem a hora que a gente está lá em cima, na euforia, felicidade total, nem quando a gente está ali embaixo, no sofrimento. Sim. Então, vamos deixar decisões para o momento do plano, para o momento médio. E a vida é muito bonita, Alessandra. A vida é de conquistas. O que é felicidade, né? A gente poderia fazer um programa inteiro só buscando a definição, né? Mas, de qualquer forma, ela vem por conquistas. Sim. Felicidade é ver o sorriso de um filho. As pequenas coisas. São as pequenas coisas. Sim. Isso não passa pelo poder econômico, pelo poder social, pela situação, pela cidade. Isso é uma conquista. Interior. Né? É o interior. É o seu crescimento, né? É se permitir, diante da dificuldade, sair mais forte e corajoso, por mais que aquilo tenha te causado uma dor muito profunda. Aí você vai dar valor aos momentos. Vai valorizar a vida. Valorizar a vida. Porque ela é bonita, sem né? dúvida. Apesar de todas as dificuldades, né? Sim. É bonita e é bonita. Né? Então a gente deve viver o nosso momento de dor procurando superar. Pegue na mão de alguém. A gente tem o termo resiliência, né? Que está muito em voga e eu acredito muito nessa capacidade de se regenerar, essa capacidade de se reorganizar. E isso é o amadurecimento. Não tem como ninguém amadurecer sem passar por as questões de dores, de luto. Isso é da vida, né? Então, essa capacidade de resiliência, a maturidade, ela vem exatamente com as quedas, com os desafios, com os lutos. Okay? E o luto também, ele não é só uma questão de morte, né? Não, existem outros tipos de perda, né? Sim. A perda de um trabalho, a perda de uma situação financeira, sim. de um relacionamento, uma mudança de relacionamento. Sim. São lutos também, né? Sim, são grandes mudanças que fazem com que a gente amadureça bastante. Sim. Né? E isso, enfatizando o que o Fábio falou, né? A gente não pode tomar uma decisão definitiva nessas fases críticas. Né? Buscar apoio emocional, buscar conversar sobre isso, desabafar, chorar. Né? Se a gente imaginar que a gente é uma panelinha de pressão, né? E a gente fez aquele barulhinho, né? É o nosso choro. É importante chorar, extravasar, falar. Como é não importante das emoções, o diálogo. Identificar os muito. sentimentos. Eu acho que tem uma coisa que eu posso dizer da minha experiência de vida, é que eu sou pautada pelo diálogo. Eu brinco que se eu tiver algo ali muito pequeno que seja incomodando, o mundo vai conversar. Saber. Sim. Obviamente que sem agredir, né? Que que o meu diálogo seja sempre de uma forma de expressar, né? Então eu sempre coloquei para fora os meus sentimentos. E conheço pessoas fechadas que não conseguem, não tem essa expressão do diálogo. E quanto é importante falar, né, Cássia? Você pode ser melhor que ninguém pela sua profissão. Sim. O Fábio fala todos os dias no microfone. Bastante. A gente aprendeu, né? Quase todo mundo foi criado ouvindo assim: engula esse choro. Não demonstre seu sentimento. Você está com um problema? Deixe do lado de fora. Né? O professor falava isso pra gente, o quê? Falava, Fábio. Fala assim. A gente não tá habituado a falar do sentimento. E a gente não consegue fazer assim, né? A gente leva o nosso é tão ser importante inteiro. Para o perdão, né? Para perdoar a si mesmo e para perdoar o próximo. Dialogar e falar. Dialogar e conversar. E muitas vezes, como você falou, né? A pessoa às vezes não consegue falar. Ela cria alternativas. Tem pessoas que gostam de escrever. Usar da arte para falar, dançar. Eu escrevo. E é uma forma de comunicação, dançar, fazer um esporte, parece que não, né? A gente acha que o esporte, o lazer estão distanciados da saúde. Não, esporte e saúde grudados. A pessoa extravasa, né? Extravasa também, né? As questões emocionais, trabalha a química cerebral, né? Então,
tomar um sol, 20 minutos de sol, você acredita que muda as questões emocionais? Parece Acredito. estranho, né? É. Mas é energia solar, né? Muda também quimicamente o nosso organismo. Então A são pessoa se fatores sente melhor. protetivos. Dormir bem é importante, é essencial. Né? Você ter uma boa noite de sono. Você aprender, ó, eu tenho que dormir, então meu celular vai ficar longinho de mim, vou silenciar meu celular e vou me organizar para ficar longinho desse ser E quando a do pessoa, celular, porque eu preciso e é um ciclo dormir. viciante, né? Porque quando a pessoa tá naquele problema, ela se fecha de um jeito que ela não enxerga nem o céu, né? Não enxerga o mundo lá Isso, fora, ela Uhum. fica fechada dentro daquele problema e é um círculo vicioso, né? E vai perdendo-se energia. Por isso a importância do outro familiar, do amigo, né, que está vendo essa situação, segurar na mão dessa pessoa, deixar essa pessoa desabafar. Ela não consegue, ela é muito fechada. Vou procurar a orientação do psicólogo, então, vou procurar ajuda. Como que eu faço para ajudar essa pessoa que está aparentemente mal, né, que está expressando? Empatia. é a Empatia. É A a gente grande falou- missão. É. Isso é o amor ao próximo. Amor ao próximo. Você começou contando uma experiência de um telefonema que você recebeu, você longe, né? E Foi uma experiência de CVV. uma experiência de CVV. Foi. Você falou, você estava lá disponível para ouvir a pessoa. Tinha algo que você pudesse fazer para resolver? Não, eu acho que não. Você estava longe. Não é dinheiro que ajuda, não é. É um ombro amigo. Você teve uma experiência de CVV. Estava lá junto com a pessoa, ouvindo. E a pessoa fala, chora, desabafa. Sabe? Nesse falar, nesse desabafar, a pessoa vai reorganizando os pensamentos, vai se acalmando. Então, às vezes, são, sei lá quantos minutos você ficou com ele no telefone, pode ser 5, 10, pode ser 1 hora. A pessoa sai mais relaxada. E ali você pode ter impedido que a pessoa tenha tomado uma decisão irreversível. Essa é a importância do outro. É. Né? Sejamos assim em todas as situações, né? Em todo- Não só no 188. É, com certeza. E que as pessoas possam ter a possibilidade de tratamentos, eu acho que isso é a Sim, grande luta, né? O grande importantíssimo. sonho, para que seja de uma forma democrática e para todos, né? Perfeito. Porque, infelizmente, muitas pessoas não têm as condições ideais para se tratar. Exatamente. E às vezes precisa do médico, do psicólogo, de um Isso. centro de apoio. Por isso é necessário, a né, uma rede de ampliação. apoio, ela é muito importante. Né? Primeiro, né, que a questão da prevenção do suicídio, ela seja uma pauta política. Sim. Acho que é importante a gente Com enfatizar, certeza, né, uma com pauta certeza. política, porque a gente está falando de saúde emocional nas escolas, saúde emocional nos bairros, saúde emocional nos CRAS, nos CREAS, na UIPA, enfim, aonde for. Dentro de todos os lugares que tenham pessoas trabalhando, né, E hoje, dentro convivendo, da nossa das possibilidade, igrejas, nós não é? estamos aqui conversando, né? Sim. Usando esse veículo, usando o rádio, usando a internet, para estar Perfeito. levando, difundindo, para que as pessoas procurem ajuda, Isso. né? E que as pessoas que se umas- organizem, né, e nesse sentido de olhe, apoio. Com certeza. E que dentro da sua própria casa, na sua estrutura familiar, olhe para o outro, né? Exatamente. Tudo O parte poder da família, né? público, Alessandra, tem uma responsabilidade fundamental, que são o pleno funcionamento dos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Sim, que tem que ter psiquiatra, psicólogo, assistente social, com tem que ter certeza. canais de atendimento, tem que estar a população mais Portas carente tem que abertas, saber onde né? é o CAPS. Tem que saber, para ir procurar uma ajuda, né? O CVV é uma organização da sociedade civil. Sim. Né? A gente está aí à disposição, 188, mas o poder público tem A a responsabilidade. responsabilidade com o CAPS, com o SAMU. O SAMU está preparado para essa situação? A rede pública de saúde está Os preparada? hospitais, né, Os para uma hospitais. emergência. Então, uma constante atenção. quando a Cássia fala que é uma questão política, política no sentido macro mesmo, gestão Sim. pública. De né? gestão. Com Política certeza. pública. Com Exatamente, de certeza. gestão pública. E política de todos nós, né? A questão também das organizações se voltarem para a causa da saúde emocional, né? Como que aquela escola, não é uma escola estadual, por exemplo, mas como que aquela escola privada pode gerenciar a saúde emocional dos alunos? Existe um trabalho contínuo de saúde emocional? Rodas Boa de conversa, pergunta, é. falar de bullying,
falar de cyberbullying, né? Algo que acontece todo dia, não é no setembro. Né? Todo dia são questões de ordem emocional aparecendo nas escolas. A escola tem um papel fundamental. Isso. Junto aos jovens e adolescentes. A questão, também, um outro lugar que aparece a questão de saúde emocional, nas igrejas. Muito. Será que as pessoas estão levando com preconceito aquele que precisa de um tratamento, que precisa tomar um remédio, né? Às vezes as igrejas funcionam como fator de risco, são preconceituosas e não acolhedoras e não protetivas, né? A gente também no Brasil percebe isso, principalmente em cidades menores, né? A falta de empatia, né? Isso não é coisa de Deus, como a gente já alertou, né? Então todos nós temos um papel essencial de revisarmos as nossas ações de saúde emocional. Em todos os lugares, no ambiente de trabalho, né? Como que a gente trata e conversa com os colegas de trabalho, como que a gente se aproxima daquele que está em sofrimento, está precisando de ajuda. Então, se cada um vestir a camisa amarelinha o ano inteiro, a gente vai ver um Brasil muito mais esperançoso, muito mais leve, muito mais amoroso. Seja assim em todos os sentidos da vida. Exatamente. Né? Eu acho que quando você tem um olhar voltado para o próximo, seja na prevenção do suicídio, seja em qualquer outra situação, com certeza a gente faria o mundo bem melhor. Sem dúvida, sem dúvida. É a história do beija-flor querendo apagar o incêndio, né? Sim. O beija-flor vai lá no rio, pega assim com um biquinho de água e aí alguém perguntou, viu, mas você acha que você vai apagar o incêndio com essa gotinha de água? Não sei se eu vou apagar o incêndio, mas é uma gotinha. É a minha parte. A mais. Exatamente. É a minha parte. Eu posso ser uma gota no oceano, mas sem mim o oceano seria menor. Exatamente. Esse é o nosso papel. Eu fico muito feliz dessa conversa que a gente teve hoje. Poderia ser uma conversa de um assunto, de um tema difícil, que não é fácil falar, dolorido muitas vezes, né? Mas que eu acho que vocês trouxeram uma leveza, um carinho, um amor de quem se doa por uma causa tão linda, que é esse olhar e valorizar a vida. Muito obrigada. Nós vamos para os intervalos. Daqui a pouco a gente volta com o psicanalista Yuri. Vamos falar mais um pouquinho sobre como isso está sendo tratado aqui em Tatuí durante esse mês, né? E eu queria agradecê-los por ter vindo lá de Itapetininga, queridos amigos. Foi uma alegria muito grande partilhar essa tarde com vocês, com os nossos ouvintes aqui da Rádio Notícias. Sem dúvida, uma satisfação para mim em particular voltar aqui na rádio com você, Alessandra, e elogiar a sua coragem. Sim. Porque realmente não é um assunto fácil. É um assunto sensível, a imprensa normalmente se esquiva disso, mas você, num ato de coragem, e eu espero que a gente tenha tocado nesse assunto com leveza, né? Porque é um assunto sério, mas que não precisa ser tratado de forma rancorosa. Vamos tratar com sinceridade. Com amor, com brilho, com luz. Exatamente. Não é? Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado, Fábio. Obrigada, Cássia. Repete, por favor, o seu Instagram. @Cássia Matarazzo. Porque lá você também trata dos assuntos, do CVV, de prevenção ao suicídio, de saúde emocional, tanto de dicas, conversas, tudo que a gente vai realizando ao longo do ano todo, eu ponho ali no Instagram. Também posso orientar a pessoa, né, que queira conversar, fazer um encaminhamento daquela situação, ok? Posso essa ajudar. Entrevista que está sendo gravada, ela também vai estar disponível no YouTube. Ótimo. E as pessoas que quiserem também, ao ouvirem o rádio, mas querem ver a nossa entrevista, também será possível nos nossos canais no YouTube e também depois, posteriormente, no Spotify. Um grande abraço e muito obrigada. Gratidão. Gratidão.